E aí, gente, voltamos para nossa última parte do vídeo. Espero que vocês tenham bebido água, ido ao banheiro, levantado as pernas, esticado, né? Para relaxar para nossa última parte. Tá quase acabando, tá? A gente vai falar agora sobre algumas dicas. Eu não vou entrar muito na parte das irregularidades, porque são muitas irregularidades. Então são tantas que às vezes eu falando pode te cansar para os assuntos principais do tópico, entendeu? Acaba que quem tiver alguma dúvida com as irregularidades, manda mensagem ou me pergunta na aula ao vivo. Porque às vezes acaba confundindo um outro aluno, que é muita coisa mesmo, tá? Mas como eu venho falando com vocês durante todos os vídeos, não precisa, não é pra ficar decorando verbo, essas coisas, não é necessário. Eu coloquei para vocês terem uma visão, terem uma noção dos verbos, saberem como é que eles são, eles existem, onde eles vivem, basicamente isso. Não coloquei para você conjugar. Ah, yo quiero, tu quieres, eles te querem. Claro que seria bom vocês fazerem isso, porque aumenta o conhecimento de vocês e tudo isso, mas eu não acho necessário, tá? Eu até acho necessário, mas não fundamental. Não é essencial, não é fundamental, não é elemental, tá? É necessário, mas não é extremamente importante. Você não vai errar na tua prova ou tirar um zero porque você não conjugou um verbo completo. As provas cada vez são menos gramatiqueiras, porque elas cobram em si o conhecimento do aluno relacionado com outros assuntos, não só simplesmente a conjugação de um verbo. Então tá. Então aqui eu vou finalizar esse vídeo explicando para vocês algumas dicas. E um verbo que eu queria trazer aqui para vocês é o verbo ir, que é o verbo fugir. Com ele eu consigo explicar duas coisas. A primeira regra, o espanhol, as palavras com H em espanhol, elas podem ser convertidas, né, de uma forma para palavras com F em português. Por exemplo, hormiga, formiga, herramienta, ferramenta. Ou caso o F não tenha funcionado, pode ser, não é essencial, não é fundamental, que ela se transforme em G. Por exemplo, helado é o gelado, o equivalente a um sorvete, ou a própria palavra gelada mesmo, tá? Mas não é sempre que isso acontece, é uma dica, não é sempre que isso acontece, até porque o português não se originou traduzindo do espanhol, nem ao contrário, são línguas próximas, mais independentes, autônomas. E o verbo ir, né? O verbo ir, se você transforma ao português, ele ficaria fuir, que lembra um pouco de fugir, né? Certo? Então, se você fizesse uma prova e não soubesse o que era o ir, e você colocasse um F, que adiantaria, né, bastante. E outra coisa dele é que ele é terminado em uir. Os verbos terminados em uir, eles mudam na primeira pessoa do singular e segunda pessoa do plural, principalmente, né? O plural não. Ele adquire um Y, aí vocês já vão perceber isso. E ele é mais marcante na primeira, segunda e terceira pessoa. Ele é muito marcante. Então vocês vão ver. Eu construyo, eu uso, ele substitui, tá ali os exemplos na página 8, né? Dicas verbais, de verbos terminados com I, o I será substituído pelo Y. Construyo, construye, e no caso do verbo ir, uso, uses, então ele ganha um Y, certo? Ele ganha um Y e com esse Y ele facilita um pouco a conjugação de vocês. Então, se você perceber um verbo é terminado em U I R, bota um Y ali, troca o I pelo Y, que você pode ter sucesso, tá? Udio, udie, entendeu? O outro caso, né? Agora a gente vai falar sobre os verbos terminados em do-cir. Não é em uir, tá, gente? É do-cir. Os verbos do-cir, eles podem ser conduzir, produzir, eu conduzco,
tu produz, ou eu conduzco, eu produzco, traduzir, eu traduzco na primeira pessoa, eles vão ganhar esse isco, traduzco, conduzco, produzco. E também os verbos terminado em S, em E, C, E, eles também ganham esses esses, ó, cresco, nasco, cresço, nasço, mais ou menos assim, entendeu, gente? E agora, claro que tem exceções, né? O verbo mexer, que equivale a mexer, ele não ganha isso, ele fica meço, e o remexer, que é remexer, fica remeço, tá? Deixa eu ver outro. E agora tem outros verbos que é os verbos terminados em aer. Ai, professor, como que eu vou lembrar desse aer? Tem tantos. Com u eu lembro, né? Porque tem o do Ciro, o i é parecido, mas em aer. Aer é você vai lembrar do aé. Algumas das pessoas mais velhas eu percebo muito que fala aé, ié, aé, aé. Então você vai lembrar do aer para o aé. Então vamos lá. Presta bem atenção. Cair. Aí você lembra. Caé, né? Aé. Cair. Aí aquela dica do aé. Eu caigo. Trair. Traigo. Contraigo. Entendeu? Então os verbos terminados em AER, eles na primeira pessoa vão cair. Caigo. Traigo. Contraigo. E outra coisa, os verbos pronominais, para encerrar aqui, são os verbos que têm, claro, um pronome. Eu falei com vocês que o pronome ele trabalhava em prol do nome. E ele também pode ser reflexivo. O que é reflexivo? Ser com base em ele gerar alguma coisa para ele mesmo, para a pessoa que conjuga ele. Então, por exemplo, se eu me compuerto, quem se comporta? Eu. Então, me compuerto, eu exerço uma ação que ele reflete em mim. E isso ele é intermediado pelos verbos pronominais. Então você mantém comportar-se, eu me compuerto. Casar-se, que é casar. Eu me caso. Chamar-se, que é chamar, nomear. Eu me chamo. Então são ações que refletem em você. Gente, mais uma vez eu vou falar com vocês, eu não tô falando isso para vocês decorarem verbo, conjugar verbo, igual turma de criança, não é isso, vocês não precisam. Eu tô explicando esses verbos que é para vocês terem uma noção, que é para vocês saberem que eles existem, que é para vocês saberem identificar, que é para facilitar a compreensão de vocês no texto. Não é para vocês ficarem decorando verbo, não é necessário. Com o tempo vocês vão perceber esses verbos com uma frequência maior, vão notá-los, vão saber a tradução deles, sem precisar ficar decorando verbo igual criancinha. Tá, gente? Então tenha calma, tá? A gramática é legal, vocês vão ver que ela vai ajudar muito vocês nas provas, que vocês vão entender, vão ganhar muito a nível de concurso, conhecendo a gramática melhor, sem toda aquele estresse de ensino fundamental, que decorar verbo, tudo isso, tá? Estou à disposição de vocês, caso tenha algum termo, alguma coisa que não ficou bem esclarecido, me manda mensagem que eu vou ter maior prazer em ajudar vocês, tá? É isso, boa semana de estudo para vocês e tamo junto.